Olá, tudo bem com você? Como que você está? Espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje vamos falar de ergonomia, vamos falar dos nossos postos de trabalho, como que as atividades são realizadas. Pelo menos no primeiro entendimento aí, visto que a norma é importantíssima e é uma norma extensa, ou seja, uma norma que exige uma certa atenção. Então fica no vídeo, aproveita esse conteúdo. Sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor de SGI e consultor de SGI. Meu propósito com esse canal é te ajudar, facilitar o seu dia a dia com relação a estes assuntos tão importantes: qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Então, bora para o vídeo, vamos olhar para o que diz a NR17, ou pelo menos nos primeiros itens aí desta norma que também foi atualizada recentemente e é importante para que a atividade seja desenvolvida de uma maneira saudável dentro das indústrias, dentro das empresas. Então, falando de NR17, ela foi atualizada aí na última portaria em 20 de dezembro de 2022, então ela é bem recente. E eu quero trazer aqui para vocês um comecinho, né? Pelo menos os primeiros itens aí para a gente fazer essa reflexão e para que você possa aí começar a olhar para essa NR e aplicar e fazer as atualizações necessárias dentro do ambiente de trabalho. Então, que ela está trazendo para a gente, né? Então, no sumário, importante que ressaltar aqui que algumas NRs, com as suas alterações, elas estão mudando o formato, né? Então já tem todo um próprio índice ali, um sumário do que está tratando a NR. Isso eu acho que ficou bem bacana e ajuda bastante para você compreender as normas regulamentadoras. Segue um padrão um padrão normativo, né? Se você pegar os procedimentos ou mesmo aí algumas instruções de trabalho, tem aí mais ou menos essas mesmas questões aí bem semelhantes. Bom, ela vai tratar de objetivo, de campo de aplicação, de avaliações de situações do trabalho, organização do trabalho, levantamento e transporte individual de carga, mobiliário, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, condições de conforto de ambiente de trabalho e dois anexos, um para o checkout e o outro para o trabalho em teleatendimento ou telemarketing. Os operadores de checkout são os operadores aí dos supermercados, os que a gente conhece como frente de caixa, né? Então ali tem aí um anexo específico para eles. Falando aí de objetivo, ela fala que essa norma ela vai estabelecer diretrizes e requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente do trabalho. Ou seja, ela está olhando para a atividade e como ela é desenvolvida. Não só na parte operacional da máquina, né? Mas qual é a sua postura, qual é o seu conforto, qual é a sua temperatura, a velocidade do ar dentro do ambiente, como que você faz esse transporte dos materiais dos materiais que são necessários dentro do ambiente de trabalho, são essas questões que a gente vai olhar. Então você vai olhar para o ser humano e para o posto de trabalho, né? Aí vem a seguinte reflexão, né? Você está numa bancada, você tem 1,80 m de 1,80 m de altura e você trabalha com uma pessoa que ela tem 1,50 m. Devemos utilizar a mesma bancada para as duas pessoas ou devem ser bancadas diferentes? Minimamente com alturas diferentes. O que você acha disso? Né? Então, vem aí essa questão do objetivo da adaptação das condições de trabalho à realidade do trabalhador. Depois, no item seguinte, ela vai trazer para a gente que as condições de trabalho incluem os aspectos relacionados a levantamento, transporte de cargas e descargas de materiais, ao mobiliário, trabalho com as máquinas que a gente falou, que eu acabei falando para vocês, e as condições de conforto no ambiente de trabalho. Conforto é temperatura, umidade relativa do ar e vento. Onde que eu vou aplicar essa norma? Essa norma ela vai ser aplicada em todas as situações de trabalho relacionadas às condições previstas nos itens anteriores. Então, praticamente em toda a organização, né? Você vai pensar em adaptação do posto de trabalho, você vai olhar para a empresa inteira.
E o que é importante aqui? A avaliação da situação de trabalho. Como é que ela vai acontecer, né? A organização deve realizar as avaliações ergonômicas preliminares das situações de trabalho, em decorrência da natureza e o conteúdo da atividade, das atividades requeridas que demandam adaptação. Então, vou fazer essa avaliação preliminar. A avaliação ergonômica preliminar da situação da condição deve ser realizada por meio de abordagem qualitativa ou semi-quantitativa. Também podemos utilizar quantitativas ou combinação dessas avaliações, dependendo aí dos riscos, requisitos e dos requisitos legais, a fim de identificar os perigos e produzir informações para o planejamento de medidas de prevenção necessária. Então você vai olhar para o ambiente, você vai fazer a sua análise preliminar de maneira qualitativa, de maneira quantitativa, ou fazendo a junção delas dentro da sua avaliação. Ou seja, você vai olhar para o ambiente de trabalho. Quando a gente fala preliminar, é sempre antes de iniciar as atividades, antes que você consiga, antes de você aplicar realmente essa atividade. Então, lá no projeto, quando você está pensando como que vai ser o fluxo dentro da sua organização, você vai pensar também como é que essas atividades vão ser desenvolvidas. Uma situação bem interessante quando a gente fala dessas avaliações ergonômicas preliminares é quando você faz o mapeamento de processo. Tem vídeo aí no canal falando de mapeamento de processo, inclusive uma ferramenta bem bacana que é o diagrama de tartaruga, que é o ponto que eu queria chegar com relação à avaliação preliminar avaliação ergonômica preliminar. Quando você faz esse mapeamento, dentro dessa ferramenta que eu falei para vocês, vão ter os recursos e vão ter os procedimentos que você vai avaliar para isso. Neste momento, você consegue identificar as questões relacionadas à atividade, as questões ergonômicas relacionadas à atividade. Então, fica a dica aí, passa no vídeo, procura mapeamento de processo que você vai conseguir assimilar aí os dois aí para poder aplicar dentro da sua empresa. Outra questão que ele coloca aqui para gente é que as avaliações ergonômicas preliminares devem ser contempladas nas etapas de processo, na identificação de perigos e avaliação dos riscos, conforme norma regulamentadora 1, nos dispostos dos gerenciamentos de riscos ocupacionais. Então, devo e sou obrigado a colocar as questões ergonômicas dentro do nosso gerenciamento de risco ocupacional e do nosso programa de gerenciamento de risco ocupacional. A avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho devem ser registradas pela organização. Tudo, né? Gente, dentro da segurança do trabalho, precisamos sempre evidenciar. Então, aqui não vai ser diferente. Registro da sua análise ergonômica preliminar. Neste contexto, ela deve ser, a organização deve realizar a análise ergonômica do trabalho na situação quando necessidade de uma avaliação mais profunda, identificação de inadequações ou insuficiências das ações adotadas, sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores lá no PCMSO e indicada a causa relacionada às condições de trabalho quando ocorrer um acidente ou uma doença relacionada ao trabalho, e aí junto aí com o PGR. Então, o que ele está dizendo para a gente? Quando que eu devo fazer a análise ergonômica do trabalho? Então, e essa análise ergonômica do trabalho devem abordar as condições conforme estabelecidas nessa ANR, incluindo análise de demanda, análise de funcionamento da organização, descrição e justificativa para a definição de métodos e ferramentas adequados para análise e sua aplicação, estabelecimento diagnóstico, recomendações para situações de trabalho analisadas e restituição dos resultados e validação da revisão de intervalos efetuadas quando necessário com a participação dos trabalhadores. Então, análise ergonômica do trabalho devem abordar essas situações, ou seja, você vai fazer todo este contexto dentro da sua organização. O que é importante nesses primeiros itens é você focar na pessoa e na atividade que ela está desenvolvendo.
como que ela está desenvolvendo essa atividade, para que você possa proporcionar esse conforto e não venha causar algum acidente ou alguma doença do trabalho com relação a estas posturas. Bom, era isso que eu queria passar para vocês nesses primeiros itens da NR17. Lógico, cada um desses itens merece uma análise mais profunda, a gente pode discutir, vai discutir isso mais para frente, conforme vão surgindo as necessidades, para que você possa fazer uma análise tanto preliminar ou uma análise ergonômica do trabalho de maneira eficaz, para que você possa trazer resultados positivos para a organização. Eu fico por aqui, lógico, a gente se encontra no próximo vídeo. Não se esquece, dá uma olhada na descrição. Na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais para você seguir, para você comentar, para você colocar a sua opinião e com isso a gente poder favorecer e melhorar o dia a dia da empresa e também cursos para que você possa aprimorar o seu conhecimento. Então fica aí a dica para você olhar aí na descrição do vídeo todas essas questões e enriquecer o seu conhecimento. Logicamente, eu te espero no próximo vídeo.